Então, hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, e na segunda nós teremos uma emenda de feriado e o feriado da Proclamação da República nesta próxima terça-feira, dia 15. E vários grupos políticos estão se organizando justamente para convocar manifestações para contestar essas medidas de Alexandre de Moraes, para mostrar sua insatisfação com a eleição de Lula. E nós separamos aqui um trecho de um dos movimentos, inclusive encabeçado pelo Tomé Abduch, que eu acredito que muitos aqui da nossa audiência conhecem, ele que é deputado estadual, foi deputado, aliás, foi não, será deputado agora, foi eleito nesta eleição. Tem um vídeo que está circulando muito nas redes sociais, justamente convocando essas pessoas para mostrarem a sua indignação no dia 15 de novembro. E a gente vai exibir esse vídeo aqui agora. Olá pessoal, eu sou o Tomé do Movimento nas Ruas e eu faço aqui um chamado à nação brasileira para que no próximo dia 15 estejamos juntos em Brasília, na Praça dos Três Poderes, manifestando a nossa indignação pela liberdade de expressão. E essa manifestação ela é resguardada por nossa Constituição e embasada pela Carta do dia 11 de novembro de 2022, que foi assinada pelo Almirante Garnier, comandante da Marinha do Brasil, General Freire, comandante do Exército do Brasil, e pelo Tenente Almeida Batista, comandante da Aeronáutica do Brasil. Essa carta, ela diz de maneira muito clara que nós temos a garantia da livre manifestação pacífica. E é por isso que eu convoco a todos vocês. Nós não podemos mais ver no Brasil as pessoas de joelhos e com medo de se expressarem. Estamos vendo muitas pessoas perderem as suas redes sem motivo por conta de uma livre manifestação do pensamento. Jornalistas que não têm mais a força para falarem o que pensam. E uma nação acaba quando nós perdemos a nossa liberdade de expressão. É muito importante que essa manifestação seja pacífica com a família brasileira, que a gente permita o direito de ir e vir das pessoas e que nós não tenhamos nenhuma única pauta, além dessa pauta que é liberdade de expressão. Então eu peço a vocês, não levem faixas pedindo por intervenção, pois não é o nosso objetivo. A nossa luta é pela liberdade de expressão. Contamos com cada um de vocês, com as suas famílias, com a sua força. E eu digo aqui, não deixem o Brasil só. Se nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos o nosso país. Aguardamos todos vocês. Um abraço a todos. Aí, Serrão, inclusive o Tomé Abduch foi eleito, muito conhecido também pelos movimentos de rua, enfim, ele era líder do movimento nas ruas, eu me lembro muito bem disso, e é extremamente reconhecido aí pelas pessoas que acompanham as redes sociais. O meu ponto para você é o seguinte, ele crava que essa manifestação do dia 15 de novembro não tem que pedir intervenção. Você acha que pode agregar mais pessoas? Saudações, meus amigos e amados haters, tem sim, a gente tem que deixar bem claro, desde o começo, e essa nota das Forças Armadas ajudou bastante. Ela, em seu ponto principal, ela deixa claro que o que as Forças Armadas querem é o mesmo que a maioria que os brasileiros de bem querem. É liberdade, é legitimidade e estabilidade. Essa é a garantia do regime que se espera para a construção da democracia. E as Forças Armadas deixam muito bem claro nesse documento que esse direito à manifestação popular está assegurado não só na Constituição, mas também foi ratificado por lei federal aprovada pelo Parlamento. Então, o Congresso Nacional autoriza o povo a fazer o que está fazendo agora. Por isso, ninguém tem que pregar golpe, ninguém tem que fazer discurso diferente do que seja Estado de Direito. E os militares estão dando recados. E estão dando recados, inclusive, nos bastidores. Vou ler para vocês aqui o ofício número 151A25A2 do Gabinete do Comandante do Exército, do dia 9 de novembro, endereçado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse documento, o general faz uma crítica direta ao comandante, o ministro da Defesa e o comando do Exército faz uma crítica direta ao senador Omar Aziz do Amazônia. Ele fez um pronunciamento criticando o comandante militar de área da Amazônia, com críticas duras, baixo nível, ataque pessoal, e o Exército diz aqui nesse texto
que não aceita, não tolera esse tipo de manifestação. Não pede ao Rodrigo Pacheco que tome nenhuma providência, não. Mas avisa, isso é intolerável. Então, quando os militares utilizam a institucionalidade para fazer manifestações, eles estão dizendo que estamos vivos, estamos acompanhando toda a cena nacional. Não, eles não emitiram comentários sobre as manifestações que as pessoas estão fazendo legitimamente nas portas dos quartéis. Enfim, os militares estão com o Estado de Direito. Então, quem não está com o Estado de Direito não pode participar do Brasil de hoje. Ou seja, está fora da lei. E quem está fora da legalidade tem que ser punido. É isso. O recado que fica nas entrelinhas é esse. Então, população tem que ir lá continuar mobilizada, continuar se manifestando. Toda mobilização é importante. A lição de Ulisses Guimarães é permanente. Povo na rua pressionando o político é que muda a realidade. Piperno, me explica um pouquinho a sua visão sobre a declaração, a nota feita pelas Forças Armadas, e eu quero também uma perspectiva sua sobre essa manifestação de terça-feira. Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. O papel das Forças Armadas, nesse momento, é bastante ambíguo. Eu não vi, em momento algum, né, desde o dia 30 de outubro, as Forças Armadas manifestando, por exemplo, repulsa ao uso do seu nome, né, das instituições militares, nesses apelos por intervenção. Nesse vídeo que o Tomé gravou, o Tomé faz, inclusive, um pedido, né, para que as pessoas não falem em intervenção. Ele está correto nisso. Porque o sujeito sair de casa para se manifestar, olha, eu discordo do governo, eu acho que o presidente eleito é um incapaz, eu acho que o presidente eleito, não tem condições morais para governar o país, enfim, tudo isso eu acho que está dentro dos limites da liberdade de expressão. O sujeito ter todo o direito de sair de casa para ir manifestar a sua repulsa em relação ao eleito. Olha, eu acho a equipe de transição uma porcaria, acho que o presidente eleito tem falado demais, isso mexe com os mercados, isso tudo está no direito de cada um. O que não está no direito é o sujeito sair de casa para ir pedir, por exemplo, intervenção, o que aconteceu principalmente na semana passada. Então, é muito oportuna essa convocação que o Tomé faz, fazendo exatamente esse alerta, né? Ou seja, não vamos pedir intervenção. Da mesma forma que eu não entendo até agora porque as Forças Armadas não se pronunciaram em relação a isso, do tipo, nós estamos aqui, também somos solidários a todos aqueles manifestantes que queiram exercer as suas liberdades. Somos solidários, até porque a gente não pode fazer mais do que isso. Mas nós somos solidários a todos esses manifestantes que queiram demonstrar a sua insatisfação com os novos eleitos, porque a gente entende aí a discordância, né, de uma camada, de uma parcela importante da população, porém, em momento algum, nós somos solidários a esse mau uso do nome das instituições como amparo, como, por exemplo, uma solução para uma ruptura institucional. Ou seja, nós, enquanto Forças Armadas, nós desaprovamos qualquer tentativa e qualquer manifestação que insinue golpe, que insinue intervenção. Isso não, até porque o nosso papel constitucional não é esse. Então, acho que está faltando isso. Não adianta fazer essa coisa meio errática, olha, então, né, a gente sabe que as pessoas têm o seu direito de se manifestar, mas estão havendo excessos também. Isso é pouco. Porque quando alguém vai lá e pede golpe, isso não é só uma manifestação de excesso, não. Isso é um convite para que se promova uma ruptura institucional. E isso está errado. E esse é o papel que as Forças Armadas não podem, de forma alguma, apoiarem, coisa que elas não estão fazendo, é verdade. Mas elas também não podem continuar nessa atitude dúbia de, então, tem excesso, mas é direito e tal. Que história é essa de manifestação democrática que pede golpe? Que jabuticaba é essa?
Aí não, né, seu Paulo? Constantino, eu vou passar a palavra para você. Se você quiser rebater o Piperno, fica à vontade, mas eu queria um pouco a tua avaliação sobre essa manifestação de terça-feira, porque eu estou interpretando ela também como uma reorganização de um movimento político, de uma força existente no Brasil que é gigantesca, certo? E que hoje, e eu quero muito uma análise sua nesse sentido, está um pouco órfão, né? Porque o presidente da República, ele está calado já há alguns dias, não se pronuncia, e a pergunta que eu mais, pelo menos, recebo, inclusive quando nós estamos nas ruas, é: e agora? O que fazer? Ou seja, como é que vai ser feita a oposição ao PT? Acho que as pessoas elas querem também compreender isso. Me dá a sua análise, Consta. Bom, Paulo, eu não descarto que tem muita gente ainda na esperança de que o PT não assuma, né? Mas partindo da premissa de que vai assumir e já está levando ao desespero os tucanos que emprestaram sua reputação, né, para passar a imagem de um Lula moderado e responsável, né? Armínio Fraga, Helena Landau, Meirelles, já está todo mundo arrependido, é muito rápido, né? Impressionante. Eu acho que é o seguinte: o presidente Bolsonaro merece muitos créditos por ter despertado, de certa forma, o patriotismo, uma direita de maneira um tanto desorganizada no país. Ele é uma liderança incontestável. Mas isso é muito maior do que ele. E eu já venho fazendo essa análise há muito tempo, assim como a questão do lavajatismo. O Brasil despertou, tem o advento das redes sociais, teve a operação bem-sucedida da Lava Jato para combater a corrupção, que depois o império do mal contra-atacou e colocou o seu líder na presidência, né, como alguém eleito, né? Então, esse movimento é muito maior, é o despertar de uma nação. A turma que cansou de brincar do teatro das tesouras, dos tucaninhos fingindo que são de direita e oposição aos petistas, de um sistema podre e carcomido, de uma democracia de gabinete que não conta com o povo, de uma mídia, de uma velha imprensa militante corrupta que tenta impor uma hegemonia de esquerda nas narrativas. A turma acordou. Esse movimento é um movimento orgânico, voluntário, descentralizado. Isso é muito importante ficar claro, porque tem gente que fala assim: se o Bolsonaro aceitar o resultado, acabou. Eu vi a mesma coisa aqui com o Trump. A turma falando: não, o Trump. E cadê o Trump? Tá falando um monte de coisa aí, tentando inclusive alfinetar o DeSantis, e o DeSantis está aí, como um governador reeleito com 60% dos votos. Por quê? Porque ele incorporou essa mensagem de uma direita... Só fazer um adendo nessa sua fala, porque o presidente da República, pensando com o teu raciocínio, tá? O presidente da República, ele não aceitou, nem deixou de aceitar, ele está em silêncio. Não, então, mas eu não quis nem... Eu trouxe a questão do Trump aqui por isso, porque muita gente pressionou. Se o Bolsonaro reconhecer, acabou, né, a indignação. Não, isso é a mentalidade dessa turma do sistema, dos monstros do pântano. Porque eles projetam nos outros o que eles são, Paulo. Quais são as manifestações da esquerda? São sempre movidas a mortadela, imposto sindical, com um baderneiro vagabundo contratado, convocado, né? Não tem povo, não tem massa orgânica, voluntária, não tem nada disso. E é sempre violenta. Isso que nós estamos vendo desde o 7 de setembro e tudo, são famílias, são pessoas patriotas, cidadãos, trabalhadores. Não é gado, não é bolsonarista. São cidadãos, patriotas, cansaram da palhaçada. Não vão aceitar viver em Alexandria. Não vão aceitar. Eles não estão gostando dessa brincadeira. Então, as Forças Armadas estão atentas ao povo brasileiro e com muita parcimônia, cautela, prudência, mas atenta, não são golpistas nas ruas, são pessoas desesperadas dizendo o seguinte: tudo cheira a fraude nesse processo eleitoral opaco, tudo cheira. O cara que organizou tudo isso e diz que o assunto já se encerrou há semanas é o cara que trabalhava para o Alckmin, que persegue bolsonaristas, que censura todo mundo, que abre inquérito de ofício, que prende jornalista e prende deputado com imunidade parlamentar e que protege o Lula, que diz não podem falar do Lula, não pode falar mal, não pode... O jornal Centenário não pode dizer que o Lula era companheiro do Daniel Ortega, foi censurado por isso. Então as pessoas estão atentas, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. E a última esperança são as Forças Armadas nesse aspecto. Claro, muito antes disso, aí já houve muita pressão, o Congresso deveria ter agido. Rodrigo Pacheco é um pusilânime, é um covarde, é um cúmplice,
que vai para a lata do lixo da história, que já foi, né? A gente viu quando ele foi votar a reação carinhosa dos mineiros. Então, todos esses que estão compactuando com esse sistema podre, eles vão ser lembrados. Esses tucanos que eu mencionei, eles vão ser lembrados. Porque todos eles lularam. E não adianta agora virar e falar boa sorte, mercado. Ah, o Lula está se afastando da responsabilidade com esses nomes. Não vai enganar ninguém esse discurso. Ninguém. Armínio Fraga, Meirelles, Helena Landau, Amoedo, são todos petistas. Petistas. Lulistas. Lularam. Fizeram um L. Não dá para fugir. Não dá para fingir que não fez. Então a população está atenta, não obedece a Bolsonaro, não é gado de ninguém, e as Forças Armadas não são golpistas, tampouco bolsonaristas. É porque essa narrativa vem de uma imprensa militante lulista. São cidadãos patriotas preocupados com o futuro da nação e com a constitucionalidade do país, que vem sendo rasgada e já houve uma ruptura faz tempo por meio do ativismo criminoso de ministros como Alexandre de Moraes.